Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O ditado popular diz que se deve fazer o bem, não importa a quem. E este poderia ser o slogan das diversas organizações não governamentais brasileiras, que tentam atender aqueles que o governo não atende. Mas o envolvimento de diversas ONGs com casos de corrupção ganhou as manchetes e fez com que todas elas ficassem sob suspeição. Para debater este tema, convidamos Luiz Carlos Merege, do Instituto de Administração para o Terceiro Setor, Ana Toni, presidente do Conselho do Greenpeace, e o repórter Roberto Maltic. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. Finalmente vencida a resistência dos caciques Sarney e Collor. A busca da verdade histórica e da transparência na gestão pública ganharam um grande impulso com a aprovação pelo Senado da Lei de Acesso à Informação. Acabou o sigilo eterno dos documentos oficiais, estamos no caminho para nos convertermos numa sociedade aberta. Resta indagar, porque a lei só vale a partir de 1945. Parece que nunca saberemos o que de fato aconteceu nos porões do Estado Novo. A Câmara dos Deputados aprovou a volta da publicidade institucional das tabaqueiras em eventos musicais e desportivos, contrariando o acordo do governo com a Organização Mundial de Saúde. Logo agora que os médicos confirmaram o tumor na laringe do presidente Lula e cuja causa principal é o tabagismo. Não é assim que se cuida da prevenção do câncer. A repórter Mona Lisa Perrone, da TV Globo, foi agredida nesta segunda-feira quando fazia uma participação ao vivo no jornal Hoje. A violência partiu de integrantes de um grupo que se diz contrário à emissora e que já atrapalhou o trabalho de outros repórteres, mas até então sem violência. Em nota, a TV Globo disse que a ação foi praticada por pessoas cujo único propósito é aparecer. A ABI também divulgou uma nota em que se diz estarrecida com o ato de vandalismo. Comentarista da palavra fácil. Este era o bordão que acompanhava o jornalista esportivo Luiz Mendes, que faleceu na última semana. Foram 60 anos de carreira no rádio e na TV. Na Grande Resenha Facite, programa que fez história no jornalismo esportivo, Mendes tabelava com Nelson Rodrigues, Armando Nogueira e João Saldanha, entre outros. Era um craque. Depois da saída do ministro do Esporte, Orlando Silva, a ordem, de acordo com os chargistas, é bola para frente. Só que, segundo eles, o novo ministro Aldo Rebelo jogará sob marcação cerrada. Um pênalti e será expulso de campo. Na coluna de Maurício Menezes, a história do flautista que foi morto, mas não morreu. De olho na gafe. Ricardo Boechat assinava no Globo a coluna do Suan, que era uma das colunas mais lidas no Brasil, né, Odine? Você lembra disso, né? Bom, muito bem. Um dia o Boechat fez uma nota na coluna do Suan, fazendo alusão ao saudoso Altamiro Carrilho, né? Que é um dos grandes nomes da música brasileira, né? Bom, muito bem. Publicada a nota, o telefone da redação toca no dia seguinte e quem está do outro lado diz: olha, eu queria falar com o Ricardo Boechat. Aí o Boechat, é ele que está falando. Ô, Boechat, como vai você? Quem está falando aqui é o saudoso Altamiro Carrilho.
Olha, o Boechat não tinha o que falar, viu? Ele ficou desesperado, falou, ai, meu Deus do céu, Altamiro, que bom que você está vivo, que ótimo que você está vivo. Olha, ô, Altamiro, eu vou fazer uma correção amanhã. O Altamiro Carrilho falou, não precisa não, deixa como está mesmo. Mas o Boechat ainda completou, olha, ô, Altamiro, eu só peço a Deus que me leve antes de você, que eu não gostaria de anunciar 2 vezes a sua morte, viu? De olho no passado, na coluna desta semana, a Isabel Lustosa mostra que a truculência contra jornalistas no Brasil já vem de longa data. Logo depois do dia 9 de janeiro de 1822, dia do Fico, começaram a se dividir as forças que haviam se unido em torno do projeto de manter Dom Pedro no Brasil. Assumindo a liderança do ministério, José Bonifácio de Andrada procuraria reprimir atitudes que pudessem pôr em risco a precária governabilidade. Foi neste contexto que ele ordenou à imprensa nacional que não publicasse o compilador constitucional, político e literário brasiliense e, em seguida, determinou a prisão de seus redatores. Seu proprietário era José Joaquim Gaspar do Nascimento, ao qual se associaria, a partir do 6º número, o republicano radical João Batista de Queiroz. O compilador se mostrara favorável ao decreto das Cortes Portuguesas que, no final de 1821, determinaram que Dom Pedro voltasse à Europa para se instruir em viagem de estudos. Tal viagem, que incluía, entre outros países, a França, onde o rei fora guilhotinado, ensinaria a Dom Pedro os perigos a que se expõe quem desobedece à opinião pública. Sugestão que provocaria o comentário do futuro Visconde de Cairu. Isto é de compilador ou de conspirador? De que opinião pública fala? A dos Robespierres, Marats e outros corta-cabeças do pandemônio de Paris que fizeram o assassinato jurídico de Luís XVI? Empolgada com Dom Pedro e sua adesão à causa do Brasil, a imprensa do Rio de Janeiro não se comoveu com o destino dos redatores do compilador. João Batista de Queiroz, tido pelo governo como o mais perigoso, foi preso na Fortaleza da Barra e depois deportado para a França. Durante a regência, João Batista de Queiroz se tornaria um dos mais ativos panfletários e é atribuída a ele a criação de uma série de periódicos exaltados. Curiosamente, a última participação na imprensa desse republicano radical de 1822 se faria entre 1833 e 1834 no âmbito dos chamados jornais restauradores, sob os auspícios dos seus antigos inimigos, os Andrada, pedindo a volta de Dom Pedro I ao trono. Botar a boca no trombone funciona. Os alemães sabem disso e não têm dado descanso à imprensa do seu país, como conta de Berlim a correspondente Cristiane Ramalho. De olho no mundo. Os alemães nunca reclamaram tanto da mídia como no ano passado. Segundo o Conselho de Imprensa, uma espécie de órgão autorregulador da mídia aqui na Alemanha, foram 1.661 reclamações, 30% a mais do que no ano anterior. A maior parte das queixas foi dirigida aos tabloides, o que não chega a ser nenhuma surpresa. A cobertura da festa, que acabou em tragédia no ano passado, a Love Parade, foi responsável por 240 reclamações. Muita gente por aqui acha que a mídia vem errando a mão na hora de fazer essas grandes coberturas de tragédias, massacres, de acidentes de grandes proporções, principalmente no que se refere ao respeito à privacidade das vítimas. Já agora, recentemente, a cobertura em torno da morte do ditador líbio Muammar Gaddafi mereceu 50 reclamações. Mas o humor aqui na Alemanha, assim como no Brasil, também vem gerando críticas. A revista satírica Titanic, que no ano passado fez uma capa ironizando os escândalos de abuso sexual dentro da Igreja Católica, recebeu nada menos do que 200 reclamações. Os céticos dizem que o Brasil é capaz de desmoralizar
qualquer boa iniciativa ou causa justa, o que, evidentemente, é uma grande injustiça. Mas os escândalos envolvendo a gestão passada do Ministério dos Esportes enlamearam uma das instituições mais originais e mais criativas do mundo contemporâneo, as ONGs, Organizações Não Governamentais. São os agentes mais visíveis do terceiro setor. O primeiro setor é constituído pelo aparelho governamental. O segundo setor é o setor privado, composto por empresas, empresários e corporações empresariais. O terceiro setor atua na esfera pública, usando, sobretudo, recursos privados, mas não exclusivamente. O conceito desenvolveu-se no pós-guerra, em seguida a maior catástrofe dos últimos 500 anos, quando a formidável tarefa de reconstrução precisou ser partilhada entre organizações governamentais e não governamentais. O conceito de terceiro setor ampliou-se, somando-se ao da sociedade civil e da cidadania organizada. As ONGs são ágeis como a iniciativa privada, têm compromissos públicos como os governos, mas não podem ser lucrativas. Seus funcionários são pagos. Em algumas ONGs, seus diretores são voluntários não remunerados. As ONGs, pegas em flagrante delito, só recebiam recursos de governos e os repassavam para empresas laranjas ou fantasmas. A pandemia da corrupção fez o resto. Aproveitou-se da falta de fiscalização e assim criou-se o que se pode designar como uma mamata gigante. ONG é coisa séria. Muitos jornais comunitários norte-americanos estão conseguindo sobreviver porque se transformaram em entidades não lucrativas, autênticas ONGs. Este Observatório da Imprensa, criado há mais de 15 anos, é uma ONG autêntica e, mesmo que não fosse, teria a obrigação de preservar uma das criações mais engenhosas e mais harmoniosas da sociedade contemporânea. O escândalo dos convênios irregulares no Ministério do Esporte colocou as organizações não governamentais na berlinda. O governo, depois de trocar o titular da pasta, decidiu fazer uma devassa nos contratos firmados com o poder público. A partir de agora, as ONGs vão ter que provar que estão em ordem ou serão obrigadas a devolver o dinheiro. Todas as denúncias vão ser investigadas e a Controladoria Geral da União estuda medidas para aumentar o controle dos convênios firmados entre os ministérios e as ONGs. A crise econômica mundial de 2008 e 2009 gerou uma mudança na filantropia, no investimento do capital privado no terceiro setor. E as ONGs passaram então a ter que se adaptar, se criou uma seleção natural e as ONGs passaram a precisar ser cada vez mais eficientes, trabalhar com planejamento, estratégia, indicadores de resultados. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é mais um desafio para as ONGs. A credibilidade, a imagem das ONGs, que passa a ser erroneamente associada a desvios de recursos públicos e corrupção, é mais um obstáculo na frente dessas organizações que têm um papel fundamental na nossa sociedade. Existe uma orientação por parte do quadro técnico dos ministérios para que a gente possa cumprir as normas de convênio. Existem as dificuldades de você se manter atualizado com relação às novas portarias, aos sistemas, como agora tem o sistema, né, do governo, que é o SICOMV, que é um sistema de transparência para prestações de conta. Então, existe um desafio diário em você se manter atualizado com o uso de todas essas ferramentas. Essa questão é muito complexa e ultimamente tem sido novamente muito discutida a questão da falta de idoneidade de algumas organizações e que eventualmente estão prestando serviço ao governo. A fiscalização ela existe, a gente sabe que existe, mas eu acho que esse é muito mais um problema de seriedade de trabalho de algumas organizações do que exatamente uma falta de fiscalização. Eu acho que é preciso que se faça uma triagem mais séria na hora de contratar uma organização para prestar algum tipo de serviço público.
O termo organização não governamental se tornou popular com a criação da ONU em 1945. A partir daí, as ONGs se espalharam pelo mundo. No Brasil, o terceiro setor emprega quase 2 milhões de pessoas. O Brasil tem mais de 340 mil ONGs, segundo os dados da ABONG, a Associação Brasileira de ONGs. Essas organizações, em sua maioria, foram criadas na década de 60, como organizações que lutaram pela democratização no Brasil, pelos direitos humanos, contra a ditadura. Então, o papel das ONGs no Brasil é seríssimo e é fundamental para o processo de construção da nossa democracia. O que nós estamos vendo hoje é um processo que sempre aconteceu em diversos governos brasileiros e mundiais. Um grupo pequeno de políticos corruptos, com o objetivo de desviarem recursos para fins próprios, se utilizam naturalmente e tradicionalmente de empresas laranjas, abrem empresas para praticarem a corrupção. E o que esses grupos perceberam é que as ONGs poderiam ser um campo fértil e novo para a prática de lavagem de dinheiro e de corrupção. Fala-se de ONG e se generaliza, como se todas as ONGs tivessem a mesma atitude ou como se todo mundo usasse o recurso de ser ONG para se envolver em algum tipo de atividade. A gente não sabe até onde vão as verdades sobre os acontecimentos, mas de fato acaba sobrando um pouco para o mundo das ONGs esse ônus, né, da falta de credibilidade para trabalhar junto ao governo. Tem que ter um caminho mais correto, onde as pessoas possam perceber a realidade, né? Eu, como nós do Morro, veja você, com 25 anos, durante 15 anos nós nunca tivemos patrocínio. Nós nunca tivemos patrocínio por quê? Porque nunca nos abrimos para oportunismos. Eu acho que existem oportunismos políticos, existem vários tipos de oportunismo. Eu sempre brinco, até falo assim, a gente nunca vendeu a alma para o diabo, entendeu? Porque somente em 2001, que a gente começou a ter no patrocínio com a Petrobras, que é uma coisa muito importante, porque você começa a ter dignidade de um trabalho que se fazia há 15 anos fazendo a tarefa do Estado. No rastro das denúncias, as organizações que mantêm um trabalho sério e construtivo foram obrigadas a se defender através da mídia. Quando a mídia começa a veicular esses escândalos, esses envolvimentos de organizações em escândalos e desvios de recursos, acaba levando a uma visão, um senso comum de que todas as organizações não são sérias, o que não é verdade. Tem instituições muito sérias e prestando relevantes serviços à comunidade, seja no âmbito da sua atuação e com recursos próprios ou privados, ou seja, com recursos públicos. É possível uma organização realmente sobreviver sem recurso público. A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança não recebe recurso público. Esse é um princípio que está consignado em nossos documentos institucionais, nosso estatuto, e isso, de uma certa forma, nos garante uma autonomia, nos dá uma autonomia para poder assumir posicionamentos necessários no que diz respeito à defesa dos direitos da criança e do adolescente. O nosso trabalho utiliza o esporte, né, como um elemento para a transformação social. Então, essas crianças vêm para cá, praticam judô, que é a modalidade, né, que a gente desenvolve no Instituto, e agregado ao programa esportivo de judô, eles desenvolvem outras atividades, né, na área de educação, cultural, voluntariado, saúde. E aqueles que têm um perfil ou apresentam um talento para desenvolvimento do alto rendimento, a gente tem também um programa que é o Reação Olímpico para oportunizar que esses jovens tenham um investimento também na profissionalização a partir do esporte. Os dados que nos chamam a atenção é que se hoje nós usássemos o dinheiro, por exemplo, todo o dinheiro de corrupção de um ano, nós poderíamos criar 57 mil escolas públicas. Então nós precisamos atacar esse problema. Políticos corruptos, empresários corruptos e pessoas que abrem ONGs com má intenção, com intenção de fazer corrupção. Como nós podemos combater esse desafio? Aprovando um marco legal das ONGs, que faz com que as ONGs possam ser fiscalizadas, auditadas, certificadas. Isso é o mais importante. Nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que fazer a população perceber
que ser um empreendedor social, trabalhar no campo das ONGs, é um privilégio, é uma forma da gente se realizar e ajudar a construir um mundo melhor. Esta edição do Observatório da Imprensa tem 3 convidados. Em São Paulo estamos com Luiz Carlos Merege, presidente do Instituto de Administração para o Terceiro Setor. Em Brasília é o repórter do Globo, Roberto Malti. E aqui no Rio, Ana Toni, presidente do Conselho do Greenpeace Internacional, Conselho da ONG Greenpeace Internacional. Vamos começar com a Ana Toni. Ana, você tem uma vastíssima experiência, primeiro sendo agora da ONG mais visível, talvez, do mundo, que é o Greenpeace, não é? Onde que está fazendo as coisas mais surpreendentes em matéria de defesa do ambiente, não é? E depois o seu trabalho representando a Fundação Ford, que também foi um trabalho relacionado, não é, de ativizar, energizar uma série de atividades do terceiro setor. Eu queria que você nos falasse sobre essa... Vamos tentar descriminalizar as ONGs, né, porque a situação ultimamente não estava muito boa para elas. Sem dúvida, acho que essa coisa de criminalizar as ONGs, acho que é o mais simples possível e não leva a sociedade a discutir realmente o que a gente quer da sociedade civil, o papel importante, como o Rodrigo mencionou, que a sociedade civil tem tido não só na história brasileira, mas na história do mundo, na área ambiental, na área social, na área da mídia, né? Então, eu acho que temos que passar não só do que está colocado no perigo das ONGs, e as pessoas têm realmente medo que vão colocar recursos, é muito difícil levantar recursos privados, individuais, porque as pessoas têm medo que vão dar dinheiro para uma ONG e uma ONG vai sumir com aquele dinheiro. Isso não é, 99% das vezes, não é verdade. Acho que tem uma cultura do desconfiar de uma ONG que a gente tem que mudar no Brasil. É essencial que a gente mude para que tenha um mosaico de fontes de recursos que não se dependa só de governo, não se dependa só do setor privado, que não dependa só dos indivíduos. Eu acho que uma ONG saudável é uma ONG que tem recursos financeiros de diversos atores. Isso ia ajudar já muito na transparência e a credibilidade das ONGs. Luiz Carlos Merege é presidente do Instituto de Administração para o Terceiro Setor. Ele tem formação nos Estados Unidos na questão de cidadania, do setor público. E eu queria que ele nos falasse um pouquinho sobre quer dizer, fizesse o diagnóstico, o que aconteceu com as ONGs ligadas ao esporte, porque foi a presença do governo, quer dizer, o fato de elas estarem só amparadas em recursos do governo, ou foi realmente má administração? Em suma, eu queria o seu diagnóstico sobre o que aconteceu aqui conosco. O terceiro setor ele é constituído, como o Rodrigo colocou, por mais de 400 mil organizações hoje no Brasil. Essas organizações, elas, na grande maioria, têm origem na base da sociedade. São organizações que surgem em comunidades, são organizações que surgem de uma indignação, essa indignação se transforma em ações e mobiliza pessoas na base da sociedade. O que nós estamos vendo é que, a partir de 1988, com a Constituição brasileira, todo cidadão brasileiro ganhou, pela força da Constituição, o direito de constituir organizações da sociedade civil muito facilmente. Então, qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, pode criar uma organização do terceiro setor. Agora, o que nós vemos na imprensa nesses dias é que essas organizações que aparecem em escândalos são organizações criadas de cima para baixo, são organizações que vêm dessa iniciativa de políticos ou dirigentes corruptos ou de setores corruptos de governo que criam essas organizações pela facilidade jurídica que existe em criar essas organizações para desviar recursos públicos. Então, é necessário que a população, que as pessoas tenham consciência que dessas 400 mil organizações, os recursos que movimentam esse setor, na maioria
na grande maioria, provém de atividades de geração de renda própria. 68% a 70% dos recursos das organizações provém da geração de renda própria. Elas mesmas geram a sua renda. E o governo tem, nesse setor, uma participação em torno de 15% na geração de recursos. Então, dentro desses 15%, é que acontecem esses desvios de recursos públicos e que deve haver um jeito, deve haver uma forma de nós podermos ter mais transparência nesse segmento que transfere recursos para o terceiro setor. Roberto Malti, que é repórter do Globo, da editoria País, lá da sucursal de Brasília, vasta experiência de cobertura de eleições, de crises políticas, e vem acompanhando esse escândalo desde que ele começou. Roberto, eu queria que você contasse o que chamou a atenção de vocês no Globo quando para, de repente, estourar isso, porque o caso não estourou só com a denúncia de Veja. A Veja pegou o lado, digamos, mais sensacionalista, coisa já vinha sendo investigada e a imprensa já vinha noticiando. Como é que foi isso? Boa noite, Dines. A questão eu acho que o Barreto levantou bem, existe uma criação de ONGs direcionada para prestar serviços a um ministério, e daí se descobre que o presidente da ONG é filiado ao partido do ministro, e daí quando se percebe, aquele cidadão se filiou ao partido do ministro meses ou um ano antes de criar a ONG, daí 6 meses depois da criação da ONG, essa ONG faz um convênio com o governo federal, e daí quando se vê a mesma ONG já está recebendo alguns milhões de reais do poder público para desenvolver atividades que nem mesmo ela sabe como realizar. Me parece que essa é a chave para entender um pouco como essa sistemática funciona, porque, de fato, há tanto tempo já se descobre denúncias, acusações muito fáceis até mesmo de comprovar, basta ir até ao endereço declarado dessas organizações, né, que se intitulam como se fossem do terceiro setor, mas na verdade elas estão ali para abastecer um ciclo que já foi montado antes mesmo delas serem criadas. Me parece que a chave da questão está aí. No momento que você recebe recursos públicos, se pressupõe que o público, que o governo federal, estadual ou municipal, ele está repassando recursos públicos por uma entidade da sociedade com o objetivo de atender a sociedade e fazer serviços, prestar serviços que o Estado naquele momento, pela sua força própria, não é capaz de fazer. E daí, quando se vê completamente desvirtuado, o processo é inverso, a gente vê ligações entre diversas organizações e com o mesmo fundo. O que vai se imaginar quando se percebe que dentro de um ministério, várias ONGs, que o próprio governo, o próprio ministério, o próprio Tribunal de Contas da União pedem recursos de volta, apontam irregularidades, e daí se percebe que elas são do mesmo partido do ministro ou do ministério, ou dos principais servidores desse ministério, daí o servidor sai do governo, mais adiante abre uma consultoria que recebe recursos de uma entidade terceira que também não tinha know-how para fazer o serviço, por exemplo, de atendimento a jovens carentes que precisam, necessitam de educação esportiva, ou mesmo na questão em outros ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, enfim, uma série a questão fica espalhada em vários órgãos do governo, e a pergunta que se faz o governo controla isso? Eu não acredito que o governo controle de maneira adequada, até porque o governo não tem gente sequer para controlar os convênios que firma com prefeituras e estados brasileiros. Muito menos com organizações não governamentais que a maioria delas, de fato, já tem know-how, já presta serviço há muito tempo. Então, ou o governo regulamenta adequadamente a forma de controlar, de fiscalizar, até mesmo de repassar esse dinheiro, ou essa dificuldade vai continuar. E a presidente Dilma agora tem um grande problema na mão, ela determinou uma devassa em todos os convênios com ONGs, mas de fato o próprio governo não tem hoje auditores disponíveis para analisar
todos esses convênios, essas contratações no período que foi estabelecido de 30 dias, Diniz. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.